Vamos aprender mais sobre liderança? E hoje eu estou com um convidado ilustre, Maurício Anish, tudo bem? Oi, Gui. Prazer. Uma honra estar aqui com você nesse mais uma reflexão sobre liderança. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse para as pessoas como foi a sua jornada até você chegar nesse cargo de liderança que você ocupa hoje. Tá bem. Meu nome é Maurício Anish. Hoje eu trabalho na Adyen, que é uma empresa de pagamento, uma fintech de origem holandesa. Lá eu sou um tech lead e eu lidero diferentes projetos relacionados à engenharia. Eu estou na área há mais ou menos 20 anos e fiquei sempre mudando entre academia, indústria, academia. E eu sempre fui um dev, acho que eu trabalhei como dev por muito tempo. Em algum momento comecei a assumir um cargo mais de liderança técnica, menos de liderança de pessoas. E hoje está tudo meio que misturado, eu faço um pouquinho de tudo e me agrada bastante. Legal. Um ponto interessante, acho que das reflexões que a gente está fazendo, você acha que a academia te proporcionou ser um líder melhor? Os conhecimentos que você adquiriu nesse período? Boa pergunta. Acho que em termos de liderança não, porque nunca foi o meu foco na academia, o meu foco sempre foi mais ciência da computação, engenharia de software. E lá com certeza tudo que eu aprendi na academia me ajudou a tomar melhores decisões técnicas. Mas do lado humano, que geralmente é um dos grandes desafios que a gente tem, ali acho que eu nunca foquei muito não. Tá. Você julga que o desenvolvimento de pessoas é mais difícil que o desenvolvimento técnico ou não? Acho que os dois têm os seus desafios, mas lidar com pessoas é sempre difícil, né? Porque é um humano do outro lado, você nunca sabe muito bem como que ele vai reagir. E é geralmente uma coisa que você, ou pelo menos eu, nunca treinei na minha carreira, né? Minha carreira sempre foi ciência da computação, ciência da computação, ciência da computação, e de repente você cai de paraquedas e começa a liderar pessoas. E aí é o desafio, né? Tem que aprender meio que naquele momento o que fazer. Legal. Como é que foi você cair de paraquedas, especificamente, nessa liderança? Acho que foi natural. Eu nunca quis ser um líder, para ser honesto. Eu sempre fui muito feliz programando, quietinho ali no meu computador e escrevendo código. A liderança veio natural de você ficar um pouco mais velho e mais experiente, as pessoas acabarem te buscando para conversar sobre problemas técnicos, carreira, vida. E naturalmente aconteceu. E acho que também acabou acontecendo para mim porque eu percebi que se eu quisesse ter um impacto maior nas empresas que eu estava trabalhando, como contribuidor individual é mais difícil. Né? É muito mais fácil você ter um grande impacto quando você organiza muitas pessoas, todas elas juntas, trabalhando para um bem comum. Então aconteceu de maneira natural. Nunca virei para o meu chefe e falei, opa, cansei de ser programador, agora quero ser gerente. Não aconteceu comigo. Testar novos desafios e não foi, né? Não, foi natural mesmo. Tá. Então, quando você tinha 15 anos, você não falou, eu quero ser um grande líder, especificamente da área de tecnologia, isso não aconteceu. Não, e acho que não acontece até hoje, se eu for ser bastante honesto, sabe? Até hoje, a minha paixão mesmo é em software. Liderança é uma coisa que eu faço, conversar com pessoas é uma coisa que eu faço, porque é parte do trabalho, e eu acabei trabalhando, estudando para fazer isso direito, porque não é fácil, mas você vai me pegar lendo mais livros técnicos do que livros de liderança. Entendi. Então, talvez eu seja aquele líder meio, né, que quer ser técnico um dia de volta. Sobre os desafios da sua liderança especificamente, você sente que existe uma dificuldade dos líderes especificamente de TI em conseguir passar essa mensagem para a equipe? Por exemplo, numas conversas que a gente já teve, as pessoas falaram assim, né? Outros líderes falaram assim, não, quando o assunto é técnico é mais fácil. Ou não, quando o assunto é técnico é mais difícil a gente falar como liderança. Por quê? Porque a gente não está todo dia batendo código e às vezes não tem esse respaldo do time, sabe? O que você acha que é menos difícil, né? Mais fácil é uma palavra complicada. Eu acho que, do ponto de vista de liderança, para mim o mais difícil é você encontrar a sua filosofia de liderança. Que tipo de líder que você quer ser? Então, se você é um líder mais técnico e gosta de ficar perto da parte técnica, como que você vai fazer isso sem ofender o time? Porque você não quer tomar as decisões pelo seu time. Se você é um líder menos técnico, como que você vai fazer para fazer com que o seu time consiga tomar boas decisões técnicas? Então, acho que é muito de se entender como líder e achar a sua filosofia. Para mim, acho que o grande desafio foi conseguir não fazer microgerenciamento. Quando eu comecei a virar líder e comecei a delegar para outras pessoas, eu queria no começo estar muito perto delas e entender exatamente como elas estavam fazendo, porque eu queria dar uma sugestão. Tenta fazer desse jeito, tenta fazer daquele outro jeito. E para mim foi muito difícil desapegar disso. Então, nem sei se esse é um desafio comum entre outros líderes, você está conversando com vários, né? Não sei se é um desafio comum, mas para mim esse foi o grande desafio.
E foi para mim o momento onde quando eu quebrei isso, que eu falei, nossa, isso sim é ser um líder e olha só como as coisas estão fluindo muito melhor. Então acho que é muito pessoal o desafio de cada um. Quando você fala especificamente de microgerenciamento, quais eram as ações que você tomava que hoje você fala assim, olha, isso eu não faço mais? Eu acho que eu ia para reuniões, por exemplo, com as pessoas do meu time e a gente discutia alguma coisa que tinha que ser feito e minha cabeça já estava assim, olha, fala como que é para ser feito, fala os detalhes, fala que é para implementar desse jeito e para escolher tal padrão arquitetural e etc e tal. E foi muito difícil quebrar isso e ir para uma reunião e falar assim, olha, esse aqui é o desafio, seja criativo. E aí, claro, se a pessoa busca para discutir ideias, né, eu estou sempre aberto. Mas essa de delega para a pessoa e ela vai ser criativa, achar uma solução, foi para mim o grande desafio. E acho que para mim, eu percebi que isso fazia todo sentido quando eu comecei a delegar esse tipo de coisa para as pessoas. E acho que no momento, até porque eu não tinha mais energia para fazer o mesmo, né? A minha lista de coisas para fazer estava tão cheia, então, deixa eu delegar isso aí totalmente para aquela pessoa. E de repente essa pessoa me voltou com uma surpresa fantástica, muito melhor do que eu teria feito eu mesmo. Eu falei, olha só, deixar as pessoas serem criativas traz resultado, né? E às vezes não aconteceu o resultado? Por exemplo, você fala assim, caramba, a solução não veio da forma que a minha solução na minha cabeça fazia mais sentido. Mas deixa eu tentar trabalhar. Já aconteceu isso com você? Acontece bastante, né? Do mesmo jeito que você é surpreendido positivamente, às vezes você é surpreendido negativamente. E aí, para mim, o trabalho é não pegar e fazer o mesmo, mas tentar entender o porquê que essa pessoa não conseguiu resolver aquele desafio, treinar ela para que ela consiga resolver esse desafio e os próximos que aparecerem. Então, acho que foi para mim muito de entender também que se eu ajudar ela a resolver o desafio, eu vou estar resolvendo ela resolver todos os próximos desafios e isso vai abrir a minha agenda para focar em outras coisas e não resolver eu mesmo. Então, e acho que essa é a parte, né, de você não ficar frustrado. É muito comum você sentir essa coisa mais negativa, né, de puxa, o projeto não deu certo, eu dei o projeto para essa pessoa, não rolou. É de entender que todo mundo tem os seus momentos bons e ruins. Eu e você já deixamos de entregar coisas por N motivos. Então é entender que cada um tem os seus desafios também. Sim, faz sentido. Quando você diz treinamento das pessoas, existe alguma metodologia que você usa para conseguir treinar as pessoas que você está coordenando? Boa pergunta. Acho que treinamento em particular formal, não. Acho que é muito no sentido de tentar entender quais foram os desafios que ela passou e tentar entender o porquê que que ela não conseguiu resolver esses desafios. Às vezes é alguma coisa sistêmica da própria empresa. E aí a gente tenta trabalhar juntos, eu num cargo um pouquinho mais alto, talvez com mais influência para resolver. Às vezes é alguma coisa dela mesmo, que ela não conseguiu resolver, e a gente ali trabalha para passar por isso. Quando acaba sendo, por exemplo, um desafio técnico, eu não conhecia a ferramenta X, a gente tinha que usar a ferramenta X, aí demorou mais, aí a gente pensa num treinamento mais formal, ler um livro, comprar um curso, etc. Mas na maioria dos casos, até então, para mim os grandes problemas têm sido mais entre dependência entre times, sabe? Não consegui resolver esse desafio porque eu tive que envolver o time X teve que envolver o time Y, virou uma bola de neve e ninguém resolveu. E aí não tem muito como treinar de maneira formal para isso. Sim, faz sentido. Como que você lida com time, especificamente, né? Times que estão ligados diretamente com tecnologia, estão codando, estão criando coisas, com essa questão de novidades, inovações. Surgiu uma tecnologia nova, vamos colocar ela no sistema. Principalmente o pessoal, né, que júnior, um pleno, né? Às vezes até um sênior fala, isso aqui acho que faz muito sentido para a solução. Né? E o pessoal geralmente traz coisas para você, vamos implementar usando isso. Como que você lida com essa motivação de novas tecnologias? Essa é uma pergunta boa, porque todo mundo quer experimentar novas tecnologias, eu incluso. Eu acho que eu pendo mais para o lado que quer experimentar uma coisa nova do que para o lado mais conservador de manter. E acho que o desafio quando você está falando de escala, né? Quando você está numa empresa pequena, é mais fácil tomar risco. Você coloca uma tecnologia nova, se não deu certo, você joga fora e faz de novo. Talvez o impacto não seja tão grande, mas numa empresa grande, consolidada, por exemplo, o caso da Adyen, a gente não pode deixar qualquer um dos nossos, por volta de 1.000 pessoas desenvolvedoras, resolverem experimentar uma tecnologia X e colocar isso em produção sem saber como que a gente vai manter isso, qual que é o impacto. E se der problema, a gente tem alguém para manter? Então, é muito difícil. Eu acho que é caso a caso. É entender não só o benefício da tecnologia, mas tudo que envolve e cerca ela no ecossistema da empresa. Por exemplo, você vai deployar uma tecnologia que ninguém nunca deployou antes. A gente tem infraestrutura para isso? Aguenta a escala que a gente vai ter? Então, acho que tem todo esse trabalho de tentar entender do lado da empresa se está no momento que dá para explorar, tentar entender do lado tecnológico os benefícios que isso vai ter, por tudo isso na balança.
Agora, o que eu acho que não pode nunca acontecer é a empresa parar de experimentar novas tecnologias e ficar presa ao passado. Porque as novas tecnologias estão aparecendo por um motivo. Elas resolvem novos problemas ou resolvem problemas antigos de maneiras melhores. Elas têm lá as suas vantagens. E tá por fora disso, eu acho um pecado, na verdade. Mesmo que seja para você experimentar a tecnologia, decidir que não dá para adotar ela nesse momento, mas trazer talvez alguma das ideias delas para sua stack, para o seu conjunto de tecnologias. Então, acho que experimentar é fundamental, e aí vai do seu nível de risco. Certo. Vou te colocar numa situação hipotética agora. Você está trabalhando numa equipe, gerenciando uma equipe de TI que utiliza um código legado. Então, escrito sei lá quanto tempo antes, você nem estava na empresa e foi escrito e funciona e tal, mas é legado. Você faria, pelo que você falou, você faria alguma ação ou tomaria algumas decisões para tentar trazer o máximo possível para o que a gente tem hoje. O que você faria se você estivesse num cenário desse? Poxa, eu tenho um código legado e uma equipe que anseia buscar coisas novas, implementar. Eu acho que a primeira coisa sobre o legado é entender se ele é um legado que te machuca mesmo. Porque nem todo legado te machuca, né? A gente às vezes tem aquela noção negativa do legado, mas tem legado com tecnologia antiga que está funcionando, o time consegue manter, evoluir sem muita dor de cabeça. E aí tem que pensar se vale a pena mexer em time que está ganhando também. Mas vamos supor que seja um legado que está dando problema. Talvez esteja difícil contratar profissional porque usa uma linguagem muito antiga, o framework que você usou não é mais mantido, aí está tendo problema de vulnerabilidade, problema de performance, etc. e tal. Aí é reinvestir, é investir em refatorar esse legado. E acho que a grande sacada, para mim, é em olhar para esse projeto e tentar quebrar ele em pequenas partes para que você não precise jogar fora o legado inteiro para deployar a tecnologia nova. Porque essas reescritas completas, elas são difíceis de maneira geral, elas têm uma chance de falhar muito grande. Então, como que você pode quebrar aquele projeto e, sei lá, pega uma fatia de funcionalidade, implementa ela usando uma tecnologia nova que você quer, deploya, pega feedback, aprende com ela, pega a segunda fatia e repete. Contanto que os livros mais modernos de arquitetura, por exemplo, o Monoliths para Microserviços do Sam Newman, sei lá, 70% do livro é basicamente explicando como o termo é estrangular, né? Estrangular ali o legado para que você devagarzinho vá migrando, porque migrar inteiro, não sei se é uma boa ideia. Esses dias eu li, acho que é o Khan Academy, se eu não me engano, aquela escola famosa de ensino de matemática, etc e tal. Eles reescreveram o sistema inteiro e deployaram uma versão nova e levou 3 anos a reescrita. E eu até estava lendo a explicação sobre isso, não acho que seja um projeto comum das pessoas fazerem. Reescrever inteiro, tem que ser parte a parte. Sim, faz sentido. Essa questão, acho que de buscar se manter atualizado com o código, com o framework, com as novidades, questão de segurança, cloud, microserviço, né? Vários termos legais que a gente utiliza, eles são importantes. Você acredita que isso faz parte da cultura de um time de desenvolvimento? Por exemplo, falar assim, vamos manter o nosso código, o nosso projeto o mais atualizado possível. E o quão importante para você é uma cultura dentro de um time? Olha, quanto mais eu aprendo sobre liderança, mais eu acho que cultura é fundamental. Eu acho que essa ideia de experimentar tecnologia nova e estudar é uma coisa que vem não só do time, mas da empresa. Eu já trabalhei em empresas onde a cultura de aprendizado era muito grande. Então, todo mundo queria aprender. E quando uma pessoa nova entrava no time, ela rapidamente também adotava isso. Ela queria aprender e experimentar ferramentas, etc. e tal. Eu já trabalhei em times onde a cultura de aprender era muito pequena. A galera só queria continuar entregando o software funcionando e era isso. E aí, trazer novidade ali era muito mais difícil. Então, acho que é muito cultural mesmo e mais do que só time. É uma coisa, para mim, cultura da empresa em si. Contanto que eu acho que hoje, quando o pessoal fala de modernizar a empresa e tudo mais, eu acho que modernizar a stack de tecnologia é uma coisa, talvez até a parte fácil da coisa, a parte difícil é mudar a cultura, a maneira da empresa de pensar. Então, e acho que talvez seja o papel do líder também, né? De talvez ajudar a empresa a mudar a maneira de pensar, porque talvez a maneira de pensar que a empresa tinha até então funcionava para aquilo que a empresa se propunha, para aquele momento da vida dela. Mas a gente está sempre mudando, a empresa está mudando, a empresa está evoluindo, e a cultura tem que evoluir junto.
Só que evoluir cultura é difícil. Sim, acho que vai muito também da questão da humanidade que a gente está hoje, né? Geração alfa, X, Y, se comunicam, se comportam de maneiras diferentes, né? Logo, os nossos clientes, né, os usuários dos softwares que a gente cria também se comunicam de forma diferente, esperam coisas diferentes, né? Então, muito provável que uma solução que foi usada há um tempo atrás, vou chutar aqui um valor, 5 anos atrás, hoje já não faz mais sentido, né, para as pessoas. Você acha que para um time de desenvolvimento ele está próximo do que do real valor que o software entrega é bom para o time? Acho que é. Acho que numa empresa muito grande é bem difícil você estar muito perto do seu usuário final, né? Numa empresa menorzinha, startup, é muito fácil você entender o que está acontecendo. Eu me lembro que quando a gente começou o Alura, eu li os e-mails do suporte e ainda conseguia ler grande parte deles, que não eram tantos assim. Então a gente conseguia entender o que os alunos e as alunas estavam pedindo. Hoje eu imagino que não dá mais, é impossível. Numa empresa como a Adyen, onde nós somos hoje por volta de 4.000 colaboradores, por volta de 1.000 pessoas desenvolvedoras, não é tão fácil mais você ter aquela conversa com o seu usuário final. Então, encontrar maneiras de você mostrar para as pessoas como que o seu usuário final está usando o seu produto, para mim é fundamental. E a Adyen, se eu puder dar o exemplo da minha própria empresa nesse momento, eu acho que isso ela faz até que bem, dado o tamanho que a gente está, onde a gente tem muitas pessoas apresentando, olha, a gente foi num cliente, a gente mostrou essa solução para o cliente e o cliente gostou desse jeito. Pessoal de design, né, às vezes a gente tem muito back-end que nunca vê um front-end, porque não é o que ele está fazendo. Pessoal de design apresentando mudanças no front-end. A gente tem muita talk, palestra interna para mostrar um produto novo que a gente lançou. Então, eu acho que você tem que achar maneira, sim, de engajar o seu desenvolvedor, desenvolvedora, com o usuário final. Se dá para conectar ele direto, eu não sei, mas dá para você ser criativo e continuar mostrando o valor que essa pessoa está entregando. Quando a gente lê livros de patterns, testes, na qual você escreve bastante, tem um profundo conhecedor desse assunto, padrões de projeto, boas práticas de programação, no fundo, todos eles tentam melhorar a vida de pessoas, se a gente parar para pensar isso. O código que a gente escreve é para mudar a vida de alguém, é para criar uma solução para mudar a vida de alguém que está lendo, de alguém que está usando aquele serviço, né? E a experiência de aprendizagem, né, ou essa cultura de aprendizagem no time, como que você julga que pode ser um caminho para por exemplo, para um líder que ainda não tem isso no time? Você diz como fazer para abrir a porta para esse... abrir. Para o time mesmo criar essa cultura de falar, puxa, eu quero aprender. Igual você citou, né, que você trabalhou em lugares que o importante era a gente entregar, sabe? O meu primeiro projeto na Adyen foi exatamente sobre isso. Sobre começar a criar uma cultura de aprendizado e uma cultura onde... O grande problema que nós tínhamos naquele momento estamos contratando muitos desenvolvedores e desenvolvedoras. Como que a gente faz o onboarding dessa galera para que essa galera seja produtiva no dia 1? E como que a gente ajuda quem já está lá a continuar expandindo o conhecimento? Porque uma coisa que a gente já percebeu no mercado é que se a pessoa fica 5, 6 anos na mesma tecnologia, ela cansa. Ela quer novos desafios, ela começa a achar que ela vale menos para o mercado, que ela não está mais se atualizando em relação às tecnologias que o mercado está pedindo e tudo mais. Então, como que a gente pode dar essa experiência para o desenvolvedor dentro da Adyen, para que ele não precise sair da nossa empresa para buscar novos desafios técnicos? Então, o primeiro time que eu criei foi ao redor disso lá. E a nossa grande ideia foi, vamos divulgar e vamos explicar para a galera que aprender é legal, que aprender, aliás, faz parte do horário de trabalho. Então, desde o dia 1 nesse time, toda atividade de ensino que a gente oferecia, ela acontecia dentro do horário de trabalho. Não era para o cara estudar à noite, era para ele estudar durante o horário de trabalho. Vai ter um treinamento, vai ser às 10 da manhã, vai ser às 2 da tarde. Vai estudar durante o horário de trabalho. Quer ler um capítulo de um livro, vai encaixar na sua agenda durante o horário de trabalho. E foi muito legal que no começo a galera, mas durante o horário de trabalho eu posso fazer isso? É tão não convencional estudar no horário de trabalho que isso foi uma barreira que a gente quebrou. E a gente começou aos poucos a discutir, vamos falar sobre tecnologia A, B e C, porque elas são importantes para a gente. Vamos falar sobre padrões arquiteturais A, B e C que são relevantes. Vamos ler esse livro aqui. Você tem uma palestra legal, por que você não dá aqui dentro da Adyen? E a gente faz um grupo de discussão ao redor. E a gente foi criando esse tipo de oferta que a gente chama internamente. A galera foi começando a fazer parte. Hoje eu não sei nem quantos treinamentos a gente dá por ano na Adyen. E toda vez que a gente abre uma turma de qualquer treinamento, ela lota e a gente até recebe reclamação. Porque não tem lugar para mais pessoa. A gente até escreveu um blog de post sobre... post de blog no nosso blog da Adyen sobre o assunto, chama lá Tech Academy
tá no nosso blog em inglês, e a gente coloca até uns números que eu não me lembro mais. Então a gente explicou muito bem como a gente fez toda essa caminhada nessa jornada de transformar a cultura de aprendizado da empresa. Que legal. Quando você diz, por exemplo, que olha, a gente vai estudar no horário de trabalho, é um risco. Queira ou não, é uma decisão de risco, né? Que você está tirando uma pessoa que está codando, teoricamente, capacitando ela num horário que ela não está codando para ela retornar. Para você, um líder, especificamente de TI, ou o cargo da liderança, ele tomar risco é muito importante. Como que você mede, assim, os riscos que eu tomo? É um risco com certeza, né? Se você falar para a pessoa que ela pode estudar, talvez ela não entenda muito bem a mensagem, ela vai estudar 30 das 40 horas da semana dela. Mas acho que aí vai naquele negócio de confiar nas pessoas e de trabalhar com elas para elas entenderem o que exatamente é esperado delas. Eu acho que estudar no horário de trabalho é um investimento. Querendo ou não, ninguém estuda em casa. Todo mundo tem responsabilidade, tem família para criar, etc e tal, filho para criar e tudo mais. Estudar em casa, se você está deixando o seu programadora só melhorar em casa, isso sim para mim é um risco, porque você vai ter a mesma pessoa pelos próximos 10 anos. Então investir nela, treinar um pouquinho todo dia, você está te ajudando. Você está fazendo um programador melhor, ela vai produzir mais para sua empresa. Então nem sei se é um risco tão grande assim. Teve um medinho no começo de que as pessoas iam abusar, entre aspas, do sistema. Olha, acho que medo real não, mas a gente sempre ficou de olho, né? Claro, no bom sentido. E claro que ninguém abusa. As pessoas sabem que isso é um grande benefício para elas. O que a gente vê é com certeza pessoas que estudam mais, pessoas que estudam menos, mas nada abusivo. Então, se esse é o seu medo, né? O meu funcionário aqui não vai mais trabalhar, ele vai só ler livro o dia inteiro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Interessante. Como que você lida, por exemplo, com... Acho que em todas as talks que a gente teve até agora, eu não fiz essa pergunta que você comentou, eu achei interessante. Criamos a cultura de aprendizado na empresa e algumas pessoas se destacam. E é comum num time você falar, olha, isso aqui é mais difícil, vou colocar essa pessoa para fazer, porque tem mais capacidade. Ou esse aqui eu acho que combina mais com esse desafio e tal. Como que você lida com isso e especificamente com as pessoas? Em passar essa mensagem, sabe? Esse desafio que é mais legal, vou passar para você e tal. Isso é difícil ter uma visão na escala global, por exemplo, na AD, né? Onde nós temos centenas de pessoas aprendendo e eu acabo não sabendo exatamente em que time que ela trabalha, os desafios que ela pega, né? De maneira informal, o que eu observo é que as pessoas que têm essa curiosidade natural de aprender, ou seja, as pessoas que eu estou sempre vendo, participando de curso, workshop, discutindo coisa, são as pessoas que naturalmente puxam mais desafios para si. Agora é o ovo e a galinha, né? O que veio primeiro, né? É difícil saber. Mas para mim tem essa correlação entre a pessoa tá estudando, tá aprendendo coisas novas e ela tá tomando desafios maiores. Eu acho que uma das razões para isso, uma coisa que eu vejo muito, é que quando a pessoa ela lê um livro, por exemplo, ela pega o livro do Sam Newman e lê sobre monolitos e microserviços, etc e tal, essa pessoa ela forma argumentos muito fortes na cabeça dela. E aí, quando ela tem que participar de uma discussão onde essa é a pauta, ela tem argumentos muito bons e ela naturalmente acaba se destacando por causa disso. Então essa é uma coisa que é engraçado, que eu nunca tinha ouvido antes, mas que eu ouço muito agora quando eu dou treinamento na Adyen mesmo, para pessoas da Adyen, elas falam assim, olha, eu até conhecia tudo isso que você me ensinou, mas você me deu uma formalização disso tão boa, que agora eu consigo discutir sobre isso com outras pessoas e, mais importante, eu consigo convencer o meu team lead de que essa é uma boa ideia. Então, acho que para a pessoa em si, esse é um grande é um benefício muito grande para ela. Ela vai ter conhecimentos mais sólidos, porque ela está se treinando. Isso vai ajudar ela a agarrar oportunidades melhores profissionais, porque no momento da discussão, ela que vai se destacar. Sim, sim. E é importante, no fundo, o papel da liderança especificamente para conseguir, às vezes, reconhecer essas pessoas também, né? Bom, desculpa, você falou isso, eu não continuei, né? Com certeza, né? Numa empresa grande, querendo ou não, tá todo mundo esperando ali a semana de avaliação de performance reviews, né, etc e tal, e todo mundo, querendo ou não, quer um aumento de salário, quer um aumento de cargo e tudo mais. Não é tão natural provar para as pessoas que a pessoa está estudando, logo ela merece uma promoção, né? É difícil. Eu vejo isso por dois ângulos. A primeira é que quanto mais você se capacitar, maior são os desafios que você é capaz de atacar. E, naturalmente, você vai se destacar porque você está atacando desafios maiores. Então, acho que você, como contribuidor individual que está estudando,
Esse tem que ser o seu objetivo. Vai ser muito mais fácil para você se destacar quando você tiver esse tipo de conhecimento. Como líder, eu acho que é tentar entender o quanto essa pessoa está investindo nela mesma e reconhecer isso. Então, olha só, o Guilherme está estudando tecnologia X e olha só, 6 meses, olha só, ele já se treinou em A, B e C, ele liderou uma discussão no assunto X, que ele virou um entendedor do assunto e tudo mais. Então, ele está mostrando sinais de que está merecendo continuar subindo na carreira. Uma coisa que o meu time faz em particular é notificar os líderes de time sobre os membros do time que se destacaram nos nossos treinamentos. Então, sempre na semaninha ali de Performance Review, a gente manda um e-mail para os líderes falando, olha, fulaninho ali participou de 4 cursos e deu 2 cursos para a gente. Olha só a contribuição que ele está dando para a empresa que talvez você não esteja vendo. Hoje, pensando na liderança de modo geral, qual que é o seu maior desafio lá na Adyen? Acho que para mim ainda o maior desafio sempre foi e sempre continuará sendo lidar com pessoas, porque as pessoas são diferentes. E você acabou de aprender como lidar com o seu time entre uma pessoa nova, com um contexto totalmente diferente, você tem que entender como lidar com ela, né? Ela tem que entender como lidar com você. E as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Ainda mais na Adyen, onde o contexto é muito diverso. Sabe, eu encontro pessoas que têm background cultural diferente do meu. Pessoas que são de gerações diferentes da minha. Você comentou de gerações, né? Para mim, é um desafio muito grande. Eu tô chegando nos meus 40, conversar com um desenvolvedor de 20 é uma linguagem diferente. Eu tô tendo que aprender a me comunicar com outras gerações. Aí você põe tudo isso junto, é muito desafiador. Então, acho que entender... E você tem que se adaptar muito rápido, né? Porque a pessoa entrou no seu time, você tem que ajudar ela a começar a produzir o mais rápido possível. Então, para mim, esse é sempre o desafio. Sempre tem uma pessoa nova com uma característica que eu nunca tive que lidar antes. E eu tenho que parar e pensar mesmo. Como que eu reflito, como que eu trabalho com essa pessoa. Interessante. E isso é bastante desafiador para mim. Que legal. Um ponto interessante aqui, acho que vou jogar uma pergunta mais polêmica. Quando a gente pensa em time, né, acho que você citou algumas vezes a pessoa estudar, a pessoa se desenvolver, né? Como que você lida com as pessoas de forma separada? Por exemplo, o time ele trabalha de maneira colaborativa. Ao mesmo tempo, cada pessoa tem um valor, tem um salário, tem os seus próprios desafios. Como que você separa isso? Você vê o time como um ser só, né? um bloco só, ou você vê como pessoas? Como você divide essa questão? Eu tento olhar pelos 2 ângulos, né? O time como um componente único, trabalhando juntos para produzir algo. Como um monolito? Como um monolito bem organizadinho. E também cada pessoa de maneira individual, porque cada pessoa tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Cada pessoa está num momento diferente de carreira, está num momento diferente de produtividade. E todo mundo quer crescer, então você como líder tem que ajudar essa pessoa a crescer. Então eu tenho muitas reuniões onde está o time inteiro, né? A gente faz, aliás, uma reunião a cada 2 semanas, onde a gente fica 2 horas conversando, a agenda é aberta, as pessoas colocam itens na agenda, eu só vou para a reunião, eu tenho os meus itens lá, mas a agenda é composta pelo time, não sou nem eu que lidero essa reunião, para ser honesto, porque eu não queria que o líder fosse quem tomasse conta dessa reunião. E ele é bem aberto, todo mundo jogo aberto, pensando no time. E aí eu tenho os meus one-on-ones, 1-a-1s, com cada uma das pessoas para discutir desafios que a pessoa está passando, técnicos, desafios que a pessoa está passando pessoais, de carreira, o que ela quer. Teve um membro do meu time, ele saiu do meu time, deve fazer começo desse ano, ele estava trabalhando no meu time, ele falou, olha, eu acho que eu quero ser um staff engineer. E eu falei, não tem espaço para um staff engineer no meu time, mas eu vou te ajudar a virar um staff engineer. Ele estava, inclusive, mudando, ele queria mudar para os Estados Unidos e tudo mais. Então, os últimos 3 meses dele no meu time, foi eu basicamente tentando inventar desculpa para treinar ele para virar um staff engineer. E isso foi no 1-a-1. Então, acho que, como líder, não tem como você não olhar para esses 2 pontos de vista. Eu pergunto isso porque o trabalho colaborativo é um valor não especificamente da Alura, mas de várias empresas. Isso é extremamente importante. A gente trabalhar num lugar colaborativo, diverso, isso faz o trabalho em si ser melhor. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para as pessoas de uma maneira individual, né? Com certeza, porque no fim das contas, o seu crescimento é diferente do meu crescimento, né? Onde você quer chegar é diferente de onde eu quero chegar. E se você, como líder, não reserva o tempo para essas reuniões individuais, para quem que essa pessoa vai conversar sobre isso?
Então, acho que quando o seu papel de liderança tem esse lado técnico, tem esse lado de pessoas, é parte do trabalho e parte fundamental do trabalho é continuar guiando essas pessoas para que elas cresçam. Legal. Você tem algum case legal, assim, de alguma pessoa que você ajudou e o que você fez e, puxa, chegou num lugar incrível? No meu time de hoje, a grande maioria das pessoas, acho que elas estão muito mais longe hoje em comparação de quando elas entraram. E para ser honesto, eu nem acho que é muito por minha causa, assim. Acho que é mais porque eu consegui dar muita liberdade para elas acharem onde elas gostam de focar. Tem uma mulher no meu time e o sonho dela é ser líder de pessoas em algum momento da carreira dela. Então, toda reunião ela fala, puxa, eu tô aprendendo muito com você na maneira de liderar. E ela falou pra mim uma coisa que me marcou muito, que ela falou assim, quando eu entrei e eu não sabia como que liderança acontecia nessas empresas de tecnologia, eu queria contar pra você exatamente o que eu estava fazendo, eu queria seu feedback a cada vírgulazinha que eu escrevi e tudo mais. E quando eu entendi que você estava me dando liberdade para trabalhar, pra mim foi assim uma quebra de paradigma muito grande. E eu sempre conto essa história pra ela mesmo, que eu falo, quando você entrou, você queria feedback em tudo. Foi muito difícil pra você entender que eu estava te dando a liberdade pra você abrir suas asinhas e voar. E hoje, assim, ela é um membro fundamental do meu time. Ela me ajuda a tomar decisões grandes de negócio do meu time. Então, para mim, ela foi uma grande vitória, assim. E de histórias tristes em relação à liderança, você tem alguma que você consegue compartilhar com a gente também? De algum aprendizado que você adquiriu? As histórias tristes são quando, para mim, você tem que acabar dando algum feedback muito negativo para alguma pessoa, ou para quando chegou o momento de terminar a relação entre a pessoa e a empresa. E essas são conversas sempre muito difíceis. Acho que no começo era muito mais difícil para eu ter esse tipo de conversa. Hoje eu já amadureci um pouquinho mais e consigo fazer isso. Acho que para mim a grande lição foi que essas coisas não podem ser surpresa para a pessoa. Vai ficar tudo mais fácil quando a decisão é tomada em conjunto no final e foi no caminho, né? E vocês dois, você e a pessoa conversando de que as coisas não estão dando muito certo e tentando consertar, até que em algum momento talvez os dois percebam que não está rolando. Então, eu não vou comentar caso em particular, obviamente, porque são casos mais difíceis e tal, mas esses para mim são geralmente os que apertam mais o meu coração. Assim, eu me lembro que a primeira pessoa onde eu tive que dar um feedback negativo e desligar a pessoa na empresa, eu nem dormi à noite. A minha noite anterior foi a noite inteira em claro, tentando encontrar as palavras. Eu nem sei se eu encontrei as melhores palavras. Então, para mim, essas são as mais tensas. A liderança, quem vê de fora, né, um liderado fala, puxa, que incrível, né, liderança, vamos bater o martelo nessa tecnologia ou nessa solução, mas tem os seus dias difíceis também, né? Com certeza, não é tão fácil. E é um trabalho que às vezes para mim me cansa até mais do que o trabalho técnico. Eu falei no começo que eu gosto muito de programar e acho que o meu cérebro é muito acostumado com isso. Então quando eu programo, eu posso programar o dia inteiro, eu não me sinto cansado no final. Eu vou para casa e eu tô inteiro. Meus dias onde o trabalho é 100% conversar com pessoas e dar feedback e discutir carreira, etc e tal, esses dias eu chego em casa exausto. Porque tem um consumo de energia muito, muito grande. Lidar com pessoas é sempre... te consome muito. E o que você faz para conseguir aperfeiçoar esse lado específico como líder? Eu leio, né? Eu li um pouquinho sobre, não bastante, um pouquinho sobre liderança. E acho que uma coisa que sempre funcionou muito para mim foi olhar para líderes que me inspiram e ficar muito perto deles. O Paulo me inspirou por muito tempo. O CTO da Adyen, hoje o Alex Matei, é um cara que eu aprendo muito também sobre engenharia, sobre liderança de times de engenharia. Então, para mim, sempre funcionou muito me inspirar em exemplos, em modelos. Uma pessoa, por exemplo, no contexto, vou trazer para o Brasil especificamente, eu sou líder de uma equipe de TI, de desenvolvimento. O que ela poderia fazer para estar mais próximo desses líderes? Acho que primeiro é procurar na sua própria empresa. Se sua empresa for um pouquinho maior, tem a chance de você ter muitos líderes. Alguns que você não gosta do estilo de liderança, outros que você gosta. Chega perto dessa galera e conversa com eles, né? De maneira aberta mesmo. Eu várias vezes já virei pro Alex e falei para ele, olha, gostei muito nessa reunião que nós estávamos, gostei muito de como você agiu, aprendi muito nessa sua maneira de pensar. Seja bastante aberto, né? As pessoas sempre estão procurando por
elas gostam de dar mentoria. Em um momento da vida você gosta de começar a dar esse tipo de coisa. Geralmente um líder gosta. Então chega nesse líder da sua empresa que você gosta e conversa com ele. Faz uma mentoria com ele. Acho que sempre me ajudou muito também a conversar com líderes de outras empresas. Então, quando eu estava no Brasil, eu ia muito em eventos. Não me lembro de eventos de liderança quando eu morava aqui. Mas assim, eu ia sempre para QCon, TDC, etc e tal. E você acabava sempre se unindo com um grupinho de pessoas ali. E o assunto de liderança acabava aparecendo. Tem o Dev Leaders agora, né? Que está acontecendo, acho que segundo ano agora. Que foi bem legal também. E eu dei a palestra agora de testes e fiquei lá no Happy Hour e tive muitas conversas legais. E para mim, acho que o legal dessas conversas foram 100% focadas, não em testes, a minha palestra foi sobre testes, mas não foi focada em teste. Como que eu escrevo um teste para essa classe? Mas foi como que a gente organiza times para testar, que é uma conversa um pouquinho mais de liderança, né? Então, acho que eventos como esse são bastante... O networking é muito importante, né? E o evento é uma maneira barata de você conhecer um monte de gente que está passando pelos mesmos problemas que você. Sim. No fundo, o contexto de software a gente acaba aplicando para o contexto de gestão, né? Vamos entender como que no passado, como resolver esse problema? Olha, tem um livro, né? A gestão também. Provavelmente a gente tem muitos recursos hoje, né? Muitos livros também, que são, assim como tecnologia, são atualizados, né? Igual você comentou. Vou conversar com alguém de 20 anos, é diferente de um dev com 20 anos, é diferente de uma dev de 20, 30 e assim por diante, né? Isso faz muito sentido. Acho que o ponto é que a gente ainda tem muito poucas verdades absolutas, fatos, né? Tanto em engenharia de software, quanto em gerenciamento de times de engenharia. Né? Se a gente soubesse a maneira perfeita de fazer software, não tinha mais problema, né? A gente não está lá ainda. Então, acho que hoje ainda é muito sobre ouvir as experiências das pessoas, aprender com o que elas fizeram, experimentar dentro de casa, ver se deu certo, se não deu, experimenta uma coisa diferente. E você pode ser muito criativo, claro, e quanto mais tempo de carreira você tem, experiência, mais ideias vão surgir para você experimentar coisas, mas quando você conversa com alguém vai te dar uma ideia totalmente fora da caixa. E acho que para mim é aí que se paga esse networking, né? Porque você conta o seu problema para alguém, aí você pensa, puxa, a gente teve um problema parecido, a gente resolveu assim, você fala, como que eu não pensei nisso antes? Exatamente. Isso é incrível, isso é muito legal mesmo. Essa questão, acho que a comunicação, né, ou a busca do líder atrás de ferramentas, acho que se deve dar um pouco também ao nosso momento, né? Vamos pensar, em 30 anos atrás não haviam tantas equipes de TI quanto existem hoje. Os desafios há 30 anos atrás de desenvolvimento de software que os líderes de TI passavam antigamente não são os mesmos de hoje, né? Não, a escala é muito maior, né? Por exemplo, se eu pensar 10, 15 anos atrás, não tinha staff engineer, né? Times tinham lá seus líderes técnicos e tudo mais, mas acho que eles tinham um papel muito diferente do líder hoje, né? Onde o líder técnico, na minha época, sei lá, 15 anos atrás, era mais o que a gente chama de squad lead, né? Que é a pessoa mais técnica do time, que é capaz de ajudar o time ali nas principais decisões, mas o líder técnico hoje tem um papel muito maior do que isso, né? Ele cuida de pessoas, ele cuida de carreira, um milhão de coisas para sincronizar e tudo mais. E são problemas criados porque a gente foi crescendo, né? E os sistemas de software foram ficando cada vez mais complexos, as empresas cada vez maiores, mais empresas resolvendo problemas por meio de tecnologia. Então a gente também não sabe onde isso vai parar, né? Parece que a gente chega num lugar e fala, agora vai ser assim engenharia de software pelos próximos 10 anos. Bum! Surge alguma coisa nova, um problema novo, tudo muda e você tem que se adaptar de novo, né? É a graça da nossa área, né? A gente não parou ainda, não deu para relaxar ainda, né? Exatamente. E em contrapartida, a questão da gestão também, da liderança desses times vai ser um desafio, né? Com certeza. Com certeza. Times maiores fazendo produtos maiores. Eu me lembro quando eu trabalhava na Local Web, isso foi em 2009, acho que naquela época a Local Web tinha por volta de uns 10 times de desenvolvimento, 10, 15, não me lembro, e tinha lá os problemas de sincronia entre times, né? O meu time cuidava de pagamento, então quando o time queria um pagamento diferente, ele tinha que falar com a gente, e a gente tinha que criar alguma coisa para eles conseguirem cobrar o cliente do jeito que eles queriam e tal, e a gente já pensava, nossa, olha só essa dependência aqui, né? Agora pensa, né? A gente está na escala de centenas de times trabalhando juntos para fazer um sistema de software, né? Acho que eu não conseguiria imaginar essa escala. Talvez, sei lá, alguém já trabalhando no Google, né, 15 anos atrás já conseguia imaginar essa escala chegando, mas para mim, aqui no mercado nacional, onde as empresas de tecnologia estavam crescendo, eu nunca imaginar que a gente chegar na escala de centenas, talvez milhares
de times de software numa empresa. Você já liderou times diferentes, mesmo sendo de tecnologia, atuando em áreas diferentes e conseguiu perceber coisas muito diferentes entre um time e outro? Eu sempre liderei times de dev, né? Pessoas programadoras ali, com backgrounds diferentes. E acho que cada time é um time, né? Então tem lá as suas diferenças, mas também tem muito desafio em comum, né? E acho que é aí onde compartilhar conhecimento ajuda muito, porque tem muito desafio em comum que os times passam. Então, é igual, mas é diferente, entendeu? Hoje existem algumas formas de trabalho, remoto, o híbrido e o presencial. O que você acha de cada uma delas e qual que funciona para a sua equipe? Eu acho que todas elas fazem sentido se a sua cultura te ajuda nisso. Então, a Adyen, por exemplo, é uma empresa que a gente fala que é office first, escritório em primeiro lugar. Então, todo mundo vai para o escritório 2 a 3 vezes por semana, cada um tem o seu acordo com o seu time e tudo mais, porque a Adyen sempre acreditou que grande parte do trabalho é criar relações com pessoas, é conversar com pessoas, é ter a chance de almoçar com uma pessoa de um outro time, criar essa conexão. A Adyen sempre teve uma cultura muito grande de mandar pessoas de um escritório, por exemplo, Amsterdã, para trabalhar no escritório de Singapura, só para conectar com a galera de Singapura, para ficar depois mais fácil, quando eventualmente tiver um problema, flui muito melhor a comunicação. Essa é a cultura da Adyen, funciona muito bem para a gente. E as pessoas vão para o escritório, elas gostam de estar no escritório. A desvantagem, claro, é que se você quiser trabalhar para a Adyen, você vai ter que mudar para alguns lugares que nós temos escritório, e isso quer dizer que eventualmente a gente perde um grande talento, porque essa pessoa não quer mudar. Então, vantagens e desvantagens. O mundo remoto tem várias vantagens do ponto de vista do contribuidor individual. Eu, quando trabalho de casa, 2, 3 dias por semana, eu adoro que eu não preciso pegar o trem para ir para o trabalho. Meu dia começa mais tarde, eu consigo pegar o meu filho mais cedo da escola. Tem essa vantagem do lado pessoal. Só que aí você tem que ter uma cultura onde o trabalho assíncrono é muito forte, né? Onde você consegue... você não precisa das pessoas estarem do seu lado para que as coisas aconteçam. E eu nunca trabalhei numa empresa 100% remota. Acho que até 100% remoto para mim é uma coisa que explodiu mesmo, né? Durante a pandemia, um pouquinho depois da pandemia. Então acho que é muito da cultura que a empresa tem. E eu não julgo, né? Eu acho que dá para trabalhar de todas as maneiras. Então a empresa quer ser remote first, quer ser 100% remota, maravilha. A empresa quer ser 100% no escritório, também maravilha. Eu entendo. Só tem que deixar muito claro para a pessoa onde que ela vai estar entrando. E acho que a vantagem para o dev é que você pode escolher hoje, né? Tem empresas de todos os tipos de opção. Você vai escolher a que te agrada mais. Um momento aqui de previsão do futuro. O que você acredita que vai ser um modelo mais usado? Assim, vamos supor, 80% das empresas de tecnologia os próximos anos provavelmente vai seguir esse modelo aqui. Eu acho que, se olhar para o mercado como um todo, eu acho que o remoto vai ganhar. Porque tem muita empresa pequena, né? 10, 20, 30, 100 pessoas. O remoto proporciona um monte de coisa legal para essas empresas, né? Não precisa de um escritório, é muito mais barato, você consegue contratar pessoas que estão muito longe de você com um salário justo, e etc e tal. Acho que para a empresa de tamanho médio, ela com certeza vai ser remoto. Agora, acho que para as grandes empresas, por exemplo, Google, Facebook, Apple, acho que essas ainda vão ser muito focadas no escritório. Porque todas elas nasceram com essa cultura de que colaboração entre pessoas tem que acontecer presencial. E como a gente vem falando aqui nesse vídeo, né, que mudar a cultura é muito difícil. Imagina mudar a cultura de um Google que tem, sei lá, 30, 40 mil pessoas. É muito trabalho. Então, acho que se o seu sonho é trabalhar para essas Big Techs, você vai ter que eventualmente mudar para uma cidade que estão as Big Techs. Se o seu sonho não é esse, acho que o trabalho remoto vai ganhar. Mas esse sou eu chutando o que vai acontecer daqui para frente. Olha, para a gente fechar agora, pergunta mais incrível que a gente vai fazer. Quais são os seus desafios para os próximos anos na Adyen, especificamente? Nossa, essa é uma boa pergunta. Bem, a minha paixão é teste de software, é qualidade de software. E acho que isso dá para perceber ao longo da minha carreira que é isso que eu gosto. E acho que um desafio que eu tenho comprado para mim muito lá é trabalhar com a qualidade dos sistemas que a Adyen produz. Muito grande, é um sistema de software muito grande, absurdamente complexo, é um desafio que eu nunca tinha visto parecido na minha carreira. Então, para mim, tem sido um aprendizado muito grande
tentar conversar com os diferentes times, entender quais são os desafios de qualidade para eles e ajudar eles a melhorar. Então, e é um desafio que eu não imagino que eu vá acabar. Vou concluir daqui a 6 meses, acho que isso vão ser um projeto de anos e que felizmente eu tenho todo o apoio da galera, não só dos devs, mas também da galera mais de cima da Adyen. Então, pelos próximos aí anos, acho que o que vocês mais vão ouvir eu falar é teste de software na escala da Adyen. É isso aí, obrigado, Anish, por estar aqui compartilhando com a gente sua experiência como gestão, experiência como liderança de time. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se encontra com o próximo líder. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Alura e tô vendo que você está gostando muito da nossa série de inteligência artificial com líderes. A Alura é essa escola muito reconhecida no Brasil que começou bastante nessa parte de código e a gente foi expandido. Antes a gente era muito focado em só para pessoas que já estavam em carreiras de tecnologia. Há algum tempo a gente enxergou que a tecnologia já estava indo para todas as carreiras, sem exceção. Então eu tô aqui para que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema. A gente tem diversas séries aqui no canal da Alura, do Hipsters, desde inteligência artificial nessa parte mais de gestão até no nível mais técnico. E eu queria que você visse, tá aqui o link para você na nossa descrição. E a Alura já se expandiu bastante. A gente também é hoje um centro universitário, através da FIAP, uma faculdade que faz parte da Alura, uma faculdade com mais de 20 anos de tradição apenas em cursos de tecnologia. Isso é, completamente focada com contato com profissionais e empresas que respiram e fazem tecnologia no Brasil e no mundo. E para isso eu queria também te convidar para conhecer o site e o que a gente aqui na FIAP pode te oferecer. A gente tem diversos MBAs, inclusive MBAs para liderança, que são os Tech Masters, para que você possa se envolver com arquitetura de software, com cloud e com cibersegurança. Mas a gente também tem os Business Masters, que é onde você vai trabalhar com transformação digital, com gestão estratégica e tudo o que você precisa para gerir a tecnologia no seu time, na sua empresa e seguir nessa carreira, misturando com o que você já conhece, com o que você já trabalha. Também fica o convite para você conhecer as nossas pós-graduações, que é a Pós-Tech totalmente online. Então, realmente, a Alura é esse ecossistema grande que nasceu da comunidade, nasceu do Hipsters, nasceu de sites e fóruns e eventos, onde a gente, quando começou as nossas carreiras, estudava e compartilhava assuntos e novidades, como o que você está vendo aqui nesse vídeo. Fico muito contente, deixa aqui seu like, deixe sua assinatura e continue nos próximos vídeos.